Eu falo que cultuar a Deus, a raiz da palavra cultuar é da palavra cultura. Cultura não no sentido de... é no sentido de conhecimento, de prática, daquilo que você planta e colhe. Então, o sentido de culto é cultura. Você cultua a Deus com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Quando você tem algumas práticas, quando você tem uma língua, um povo, nação, costumes, você diz que é uma cultura, você vive no meio de um povo, é a cultura daquele povo. Então, quando você adorar a Deus, tem que fazer parte da sua cultura, daquilo que você planta e colhe, daquilo que você vive. Não é o dia de culto, não é o dia da oração, não é o dia que nós estamos na igreja. É algo permanente sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Deus planta um jardim, todos os dias, no cair da tarde, Deus visitava a família, Adão e Eva. Então Deus tem necessidade, o Criador tem necessidade de se relacionar conosco. Deus é um Deus de relacionamento. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar hoje sobre aliança com Deus. Nós somos um povo aliançado. Muitas vezes nós não entendemos no profundo o que constitui de fato essa aliança. Qual é a parte nessa aliança? E às vezes nós precisamos entender e renovar essa aliança com Deus. Para nós sustentarmos aí a base da mensagem, está em Gênesis. A maioria das pregações não é por opção, não. A maioria das pregações eu tenho me baseado no Novo Testamento. Hoje eu vou fazer pelo Primeiro Testamento. Não é antigo porque a Bíblia não se envelhece. A Bíblia, ela é eterna. A palavra de Deus, ela não muda. E a palavra de Deus se renova. E a palavra de Deus não passa. Então a palavra de Deus, ela não envelhece. É errado falar o Velho Testamento. É o Primeiro Testamento. Jesus chama do novo e a nova aliança, porque o primeiro deixou de existir. Mas para nós, ele é tão presente, tão vivo quanto o novo. Porque Jesus disse, examinais as Escrituras, e aí ele só falava do Pentateuco e dos profetas, até Malaquias, não tinha o Novo Testamento no tempo de Jesus, ele fez o Novo Testamento pela vida dele, mas ele disse, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então Jesus é o centro das Escrituras. Gênesis 17, Deus fala de uma aliança. Eu quero ler com você um versículo. Versículo 1. Gênesis 17, versículo 1, diz assim: quando atingiu Abrão, mas não é Abraão? Está escrito errado aqui na Bíblia? Não, é Abrão. Aqui ele era Abrão. Quando atingiu Abrão, grande pai, né? Abrão é grande pai. Idade de 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Aleluia. Não é demais falar que o nome Abraão é um dos nomes mais respeitados hoje e antigamente por todas as religiões. Abraão, ele é considerado no islamismo, no cristianismo, no judaísmo, nas maiores religiões no mundo atual. Abraão, ele simplesmente foi um homem que Deus escolheu para que, através dele,
ele fosse pai de nações. Através de Abraão, Deus forma uma nação. Nós sabemos que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem os 12 filhos, que são as 12 tribos. Das 12 tribos nasce a nação de Israel, e de Israel nasce Jesus, que é o próprio Deus encarnado entre nós. Então Abraão, ele é chamado por Deus um homem respeitado. E a Bíblia diz que ele foi respeitado pela sua fé. Abraão, um homem que a Bíblia traz com muita clareza os seus erros, os seus defeitos, as suas conquistas e as suas limitações. Mas é um homem que, quando Deus chamou, ele vivia num lugar chamado Ur dos Caldeus, um povo abastado, um povo rico, ele de família nobre, e ele ouve uma voz que dizia: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele ouviu essa voz e ele obedeceu. Outro ponto que chama atenção em Abraão é quando Deus pede o seu filho Isaac, e ele vai até o monte, e ele chega a ponto de sacrificar, a ponto de quase sacrificar seu filho Isaac, quando Deus diz para Abraão: visto que temes a Deus, e Deus provê o cordeiro para aquele sacrifício. Então é um homem respeitado na Bíblia, um homem chamado por Deus. Mas a Bíblia, como sempre, ela expõe as limitações de Abraão, ela expõe as limitações dos homens. Lá em Hebreus está escrito sobre Elias, dizendo que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, as mesmas necessidades, mas Deus o usou, porque quando ele ora, a chuva cessa por 3 anos e meio, e quando ele pede, a chuva volta. A Bíblia expõe homens poderosos e fortes como Davi, um homem que não perdia a guerra, ungido no pasto, chamado por Deus, um homem que no Salmo 89, versículo 20, diz assim: achei Davi, meu servo, com o santo olho ungi. E ele disse para Samuel: é este, ungirei ele, que será o rei de Israel. Mas Davi erra, Davi peca, comete um homicídio duplo, ele comete erros e erros. Mesmo assim, Deus o chama do homem segundo o meu coração. Então, o que eu estudei e aprendi da vida de Abraão é que um homem cheio de fé, ele foi justificado pela fé. Aleluia. No capítulo 12, quem gosta de acompanhar a vida e o chamado de Abraão até chegar no 17, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Eu gosto de ver os detalhes do texto, porque quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos, né, William? E nesse capítulo 17, 5 capítulos depois, ele tem 99. São 24 anos depois. Com 75, no capítulo 12, Deus chama Abraão: farei de ti uma grande nação. No capítulo 13, Deus separa Abraão de Ló, seu sobrinho. Quando ele sai da parentela e ele vê as campinas de Moabe, e ele vê toda aquela região do Jordão, e Abraão diz para o sobrinho: nossos pastores estão brigando entre si, porque o nosso gado é muito, nossa riqueza é grande. Então ele diz: escolhe um lugar. E Ló escolhe as campinas de Moabe, no capítulo 13. No capítulo 14, Abraão vira um guerreiro.
Ló se envolve numa guerra e Ló é levado cativo, porque ele perde a guerra. Abraão se junta a alguns reis, alguns aliados, e vai até lá e liberta o seu sobrinho. Abraão é um guerreiro no capítulo 14. No capítulo 15, aí começa a esquentar. Porque no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. É muito lindo o capítulo 15. Deus, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão, que sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse Abraão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então Deus conduziu ele para fora da tenda e diz: olha para o céu, conta as estrelas, e se o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Assim creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te herança esta terra. Então, no capítulo 15, Deus faz uma aliança. Aleluia! Uma aliança com ele. Ele é chamado no 12. No 13 é uma separação entre ele e o sobrinho. No 14 ele guerreia e liberta o sobrinho Ló. No 15, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, Deus diz: você vai ser pai de nações. Ainda ele é Abrão, grande pai. E diz para ele que ele diz assim: Senhor, mas como que eu vou ser se eu só tenho um filho que não é o meu filho próprio? Sara não podia ter filho. Como que eu não tenho filho? Como que eu vou ser pai de nações? Olha Deus colocando às vezes promessa em nossas vidas e a gente colocando limitações. Como se as nossas limitações limitassem Deus. Às vezes, quando nós lemos as promessas de Deus para a nossa vida, nós julgamos Deus segundo as nossas limitações. E Deus não está preso nas nossas limitações. Então, Abraão, como que o Senhor vai dar descendência se eu só tenho um filho? O Eliezer não é um filho, o meu escravo, o meu mordomo é o meu herdeiro. Como que eu vou ter nações? Aí Deus faz uma aliança com ele. Aleluia. O que me chama a atenção, e Deus diz assim para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem sentido aqui, porque isso ele creu. Quando Deus fala com ele, Deus manda ele olhar para as estrelas e manda ele olhar para o chão, para a areia. E diz assim: sua descendência será incontável. Mas como? Se eu não tenho nem filho, tenho 75 anos, que descendência é essa? Será o meu escravo a minha descendência? Aí Deus propõe uma aliança para ele. Olha isso. Perguntou o Senhor a Abraão: como saberei que hei de possuí-la, a terra? Respondeu: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, 15:9, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele tomou, partiu no meio. Aqui tem um segredo. Quando as pessoas nesse tempo faziam uma aliança um com o outro, vou fazer uma aliança com o William, vou fazer uma aliança, e aí era costume na época, está no capítulo 15, nós pegarmos animais, partirmos no meio, e nós dois passaríamos no meio. Era um ritual de aliança. Cortava, ele dizia assim: pega um cordeiro, ele dizia assim, no 9, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro,
um cordeiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E ele tomou, partiu no meio e pôs em ordem as metades, uma de frente da outra. Nesse ponto, Deus, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Então, eu parei aqui no 15, porque ele é significativo. Deus chama ele e diz assim, ó, eu vou fazer de você pai de nações. Ele diz assim, mas eu não tenho condição. Aí Deus fala, então vou fazer uma aliança com você. Pega novilho, cordeiro, a rolinha, o pombo, corta no meio e coloca. Deus lembra ele. Como que os homens da terra fazem aliança? É assim, então vamos fazer igual. Aleluia. Escuta isso, onde vai parar. Quando Deus faz igual com ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que acontece. Ele passa, ele coloca a novilha, ele coloca o cordeiro, ele coloca os animais, mas ele não passa no meio. Deus é forte nesse negócio. Ele não passa no meio, mas a aliança era assim. Eu e você temos que passar. Mas Abraão dorme. Aleluia. É um propósito de Deus. Por que Abraão dorme? E Deus passa sozinho. Aleluia. Aqui diz o texto 17, quem está acompanhando do 15. E sucedeu que posto o sol, ele dormiu. O sol se pôs e houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre os pedaços. Abraão não passa, mas Deus passa. Tem um segredo aqui. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê essa terra. Se Deus passa, Abraão não passa, Deus quer nos contar um segredo aqui. Que a aliança que Ele faz conosco não depende de nós. A aliança que Deus fez conosco não depende de nós, depende só dEle. Abraão não passa, ele passa. Deus está dizendo, eu estou fazendo aliança contigo. A aliança não depende de você, depende da fidelidade de Deus. Porque mesmo ele dormindo, Deus passa como um fogo no meio. Deus está dizendo, a aliança que eu estou fazendo não depende de você. E é o que Deus está dizendo para você hoje. Você está em pé porque Deus te levantou. Você é salvo porque a graça te alcançou. Você tem o nome escrito no livro da vida porque Deus permitiu. Não depende de você. Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim. Eu fiz aliança com você. Aleluia. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Aleluia. Eu passei no meio, eu fiz aliança, eu te busquei. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E graça é favor imerecido. Graça é favor sem você merecer. Então o que Deus faz? Você não é, mas eu sou. Você não merece, mas eu dou. Aleluia. Abraão não passa. E Deus diz assim para ele. Aleluia. Deus diz isso para ele. Eu, aleluia, faço aliança contigo. Mas vamos em frente. No capítulo 16, se entendeu a aliança? Diga amém. Quando Deus faz aliança com Abraão, no 16, o que é muito próprio do ser humano,
Eu quero até ler o início, olha isso. Sarai, mulher de Abraão, diz o quê? Vamos dar uma forcinha para Deus. Ele tinha uma promessa e uma aliança, mas ele não passa. Deus tinha o dono da aliança. 16. Vamos dar uma forcinha para Deus? Vamos. Abraão aceitou. Abraão não fala com Deus aqui no 16. Olha o que Deus fala para ele. Vamos fazer Agar, a Sara, ou é Sarai aqui. Não lhe dê, Abraão, olha assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe deu filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia com nome Agar, disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. E eles dão uma forcinha para Deus. Mas a aliança quem faz é Deus. A fidelidade é de Deus. Deus diz, eu sou fiel, eu vou cumprir, eu sou o pai da aliança. Mas às vezes nós tentamos dar uma forcinha para Deus. Deus está realizando, aleluia, a aliança. No 15, no 16, eles antecipam. Então ela chama assim, Abraão, Abraão, meu velho. Sabe quantos anos ele tinha aqui? 86. 75 para 86 dá o quê? 11 anos? 11 anos depois, você lê um versículo para o outro, você fala, nossa, no outro dia Sara já falou besteira. Não, 11 anos. 75, 86, ela falou, meu velho, acho que não está adiantando. Vamos fazer do nosso jeito? Vamos nós antecipar o que Deus falou? Será que não é assim? Será que não é desse jeito? Deus falou que eu vou prosperar. Deus falou que eu vou ser uma bênção. Deus falou que as coisas vão acontecer, mas vamos dar uma forcinha para Deus? E ele diz assim, tudo bem. Ele não consulta Deus. Aleluia. Sara também não. Ele diz assim, então tem uma escrava aqui, egípcia, tem um filho com ela. Vamos agilizar esse negócio. Porque você veja, você está com 75. Você estava com 75 quando Deus falou. Agora você está com 86. Se demorar mais um pouco, meu velho, não vai ter jeito. E Deus trabalha no limite. Eu não sei como você está, mas Deus está trabalhando com você no limite. E às vezes você pensa que já chegou no fim do poço, falta um pouco ainda. Porque Deus trabalha no limite, sabe por quê? Para que a glória e a honra seja dele. Se você ainda tiver recurso, você vai falar, não, fui eu. Se você ainda tiver alguma chance, você vai falar, não, eu que fiz. Eu que acertei. Eu que conquistei. Deus trabalha no limite. Então, Sara já estava preocupada que o limite do especial já estava zerando. Ela olha para ele e falou, meu velho, não sei não. Você está meio cansado. Você anda meio estranho. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar enquanto você está meio vivo ainda. Tem uma escrava aí, ó, vamos antecipar. Você vai ser pai de nação do mesmo jeito. E eles fazem aquilo que nós já sabemos. Nasce, do relacionamento dele com Agar, nasce um menino chamado Ismael. Aí eu vou entrar na mensagem, no 17. No 17, William, segura na cadeira agora. Olha o que Deus faz. Vou virar a página. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor para ele. Abraão tinha um filho. Isaac tinha, quantos anos ele tinha antes? No 16? 86. Quantos anos ele tem no 17? 99. Quantos anos se passaram? 13 anos. Isso? Uau! Com 11 ele falou, vamos dar um jeito? Deu um jeito. Passou mais 13 anos.
e Deus se cala. No 17, o Senhor apareceu para Abraão. Então Abraão, ele antecipou a bênção, sim. Ele teve um filho, sim. Ele estava feliz, sim. Ele estava realizado, sim. Mas ele estava triste, sim, também. Por quê? Porque ele não tinha relacionamento com Deus. Aliança sem relacionamento não é aliança. Ele fez aliança no 15. No 16 ele quebra. E no 17, 13 anos depois, Ismael desse tamanho. Se puxar os meninos de hoje, está do tamanho do Alisson, Ismaelzão. Abraão olhava para ele e falava, descendência. Só que lá dentro falava, o que o senhor está achando disso? Deus não falava com ele nesses 13 anos. E quando você está no caminho, e quando você está caminhando e Deus se cala, como se calou ali, porque Deus disse assim, a tua descendência será como as estrelas e será como a areia, mas Deus não falou como. Aí você pensa, opa, vou dar um jeito, nasce Ismael. E Deus fala, não é assim. Aí Deus deixou você se sentir o cara, aí Deus vem no 17. Agora é a hora de eu falar. Deus coloca, quando atingiu Abraão 99 anos, apareceu o Senhor e disse, aí você vai entender por que ele fala isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus se apresenta para ele dizendo, eu sou o todo. Eu não sou o poderoso. Eu sou o completo. Deus diz assim, eu fiz aliança, eu continuo fiel. Eu fiz aliança, eu continuo respeitando. Eu fiz aliança, eu não mudei. Eu fiz aliança, sou o mesmo Deus. Eu sou todo. Aí Deus dá uma mensagem aqui para ele e para nós. Anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e aramaico. E o Novo no grego. A língua predominante do Novo é grego. A língua predominante do Antigo é hebraico e aramaico. No hebraico, a palavra perfeito significa todo. Não sei se alguém já entendeu. Olha o que Deus diz assim, eu sou todo. Eu quero que você seja completo comigo. Aleluia. Deus aparece para ele, depois que ele quebra a aliança, depois que ele antecipa as coisas, depois que ele faz do jeito dele, e Deus diz assim, você quebrou, eu não. Deus olhando para nós, você não merece, mas eu te amo. Você, se fosse julgar pelos seus atributos, não merecia salvação, mas eu vou enviar o meu filho. Aleluia. A aliança é ele que faz. Na última ceia, Jesus levanta o cálice, não é João, não é Pedro, não é Marcos, não é nenhum dos apóstolos. Quem levanta o cálice e sela, esta é a nova aliança, é o próprio Cristo. Está dizendo, eu sou fiel, eu estou fazendo aliança, não é você. É por você, mas é eu que faço. É por amor a você, você não merece, mas eu te amo mesmo assim. Aleluia. Olha o sentido da aliança. No 17 ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser completo. Eu quero você todo. Satanás aceita dividir você com Deus. Você pode estar no reino e pode estar no outro lugar.
Você pode estar na presença hoje, amanhã não está. Satanás não vai achar de jeito nenhum, problema nenhum. Você pode estar hoje adorando e amanhã não. Satanás diz, sem problema. Mas Deus não aceita. Porque Deus diz assim, para andar comigo tem que ser todo. Para andar, olha, ele diz assim, Abraão, você errou. A aliança é minha. Por isso é que eu estou aqui. O homem não tem condição de fazer aliança com Deus. Nós somos falhos. Nós somos fracos. Nós não temos condição de fazer. E tem gente que bate no peito. Eu sou aliançado. Eu tenho aliança com Deus. Tem nada. Se não fosse a misericórdia, nós seríamos consumidos. Aleluia. Se não fosse a graça, nós seríamos consumidos. Então Deus diz assim, ó, anda e sê todo. Perfeição significa completo. Quando você diz para alguém perfeito, você diz assim, era isso que era para ter sido feito. Perfeito, completo, todo. Deus diz assim, eu sou o todo, mas eu quero que você seja todo. Lá no 16 você dividiu. Lá no 16 você tinha uma parte com Agar, tinha uma parte com Sara, tinha uma parte com você mesmo. Mas para andar comigo tem que ser 100% eu. Porque eu sou 100% você. Aleluia. Deus fala conosco isso. E aí Deus vem com ele. Abraão estava realizando, olha isso. Realizado no seu filho. Mas triste porque Deus se cala. E Deus volta a falar com ele. Isso me traz à mente algumas coisas. Por exemplo, somos falhos, somos fracos, suscetíveis de romper a aliança. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós vivemos na presença pela graça dele. Só que tem um lado aqui maravilhoso. Deus não desiste dele. Deus não despreza ele. Deus vem no momento de fraqueza dele. Deus veio no momento de fraqueza dele. Abraão, com 86, você achou que dava ainda para ter filho. Então eu deixei você fazer. Agora com 99, meu irmão, você não tem mais condição de ter filho. Aí eu venho. Aleluia. Quando você achava que tinha condição, eu deixei. Quando você agora não tem mais condição de ter filho, e aí a Bíblia diz que ele já não podia mais ter filho, e a mulher dele também não podia mais ter filho, aí Deus fala assim, lembra da aliança? Agora você está fraco, necessitado. Agora eu venho e renovo a aliança. Deus renova a aliança no 17. Aleluia. Não vou muito longe. Essa pregação é para os 2 domingos. Você já entendeu que a aliança é dele. Por mais que nós andamos na presença, fazemos o que nós fazemos, olha só, 86 não dependia de Deus. No 16, com 86 anos, não dependia de Deus. Quantos por aí não estão falando? Não, eu sou muito jovem. Aceitar Jesus, e a gente fica oferecendo Jesus para os outros. É costume da igreja, ou das igrejas, dizer assim, você aceita Jesus? Aí cidadão, arrebentado, falho, fraco, pecador, morto, diz assim, eu não sei, eu vou pensar, eu estou em dúvida. Na verdade, Deus já nos escolheu. Nós não oferecemos Jesus para as pessoas, é só você pegar, porque Ele já te escolheu. A diferença é essa. Quando não tinha mais recurso, Deus diz assim, você não pode, agora eu vou falar com você. Porque mesmo assim, Deus vem a ele, dizendo, você é fraco. A sua decisão alterou você.
Escuta isso, você é fraco e a tua decisão no 16, com 86 anos, alterou você, mas eu continuo todo poderoso. Eu não alterei. Aleluia! A tua decisão alterna você. As tuas irresponsabilidades mudam você. Mas Deus não se altera. Eu continuo todo poderoso. Você, com 99 anos, vai. Olha só. Sabe o que Abraão faz aqui? No 3, ó. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra. Prostração. O senhor tem razão. Eu não posso. Mas tu podes. Essa é a graça. A graça é você dizer isso, Senhor, tu podes, eu não posso. Ainda que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Eu não posso, mas Ele pode. O ser humano olha para nós e fala, esse não tem mais jeito. Deus fala, tem. A aliança que eu fiz com Ele ainda está em pé. O cara está lá no fundo do poço, na calçada. Não é da fama, é da difamação. A família não quer o cara mais. A sociedade já botou ele à margem. E Deus diz, eu tenho aliança com ele. Ele não pode, mas eu posso. Ele não é perfeito, mas eu sou. Aleluia. Mas ele é doente, eu sou saúde. Mas ele está deitado, mas eu estou em pé. Mas o rei morreu, eu estou no trono. Aleluia. Mas ninguém dá mais nada para ele não, mas eu dou. Saulo é matador, eu vou transformar ele em missionário. Mas como? Sim. Ele mata crente e fecha igreja? Sim, ele vai ser abridor de igreja e ganhador de alma. Aleluia. Mas o cara é presidiário. Não, ele vai virar missionário. E o mundo fala assim, mas olha, era antes de ser crente, olha lá, era isso, era aquilo. É a visão humana. Pela visão humana, ninguém escolhia Davi. Deus disse para Samuel, ele é um homem segundo o meu coração. Ninguém come se ele não sentar na mesa. Deus pega quem não é e põe acima de tudo. Eu vou fechar. Olha isso. Você é fraco e a sua decisão alterou você. Eu não, eu continuo todo. Anda na minha presença. Abraão vai ser perfeito andando na presença. Anda na minha presença e seja completo. No 16 ele não fala com Deus, não pergunta se era aquilo que tinha que fazer. Ah, fez aliança, acabou. Eu acho que é desse jeito. Mas Deus diz assim, você quer andar comigo? Para ser perfeito tem que andar comigo. Para ser perfeito tem que andar. E andar aqui significa relacionamento. Aleluia. Abraão vai ser perfeito andando com Deus. Olha no versículo 2 do 17. Eu farei uma aliança. O que ele diz? Eu farei. 17:2. Quem fez a aliança? Ele. No 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Deus chama dele. Eu farei minha aliança. No 7. Estabelecerei a minha aliança. Deus deixa claro aqui que a aliança é dele. É ele que faz, é ele que fez, é ele que provê, é ele que veio atrás de nós. O que faz a aliança é Deus, a aliança é de Deus. Por isso, vemos. Aí você olha nos noticiários, você olha nos... Está cheio de web crentes, né? Sabe o que é web crente? Os crentes de Facebook. Oh, aleluia, né? Bota tudo lá, menos testemunho, né? E se você falar alguma coisa, bate. O que você mais vê é crente criticando o crente na rede.
É que eu tenho algumas de pastores e pregações, etc. Você vê o que vê de gente descendo o pau e no outro. Não tem um pai de santo, qualquer religião ali falando, mas crente contra crente está cheio. E aí você vê assim, ó, igreja fechando, crente caindo. Você vê pessoas se esfriando, pessoas se afastando. Aí você fala, mas como que a igreja continua viva? Sabe por quê? Versículo 2, versículo 4 e versículo 7. A aliança é minha. Eu fiz. Deus mantém a igreja em pé, porque Ele é o responsável pela aliança. Você está aqui porque a aliança é dele. A próxima geração vai estar aqui porque a aliança é dele, não é nossa. Aleluia. Nós só estamos aqui porque é Ele que faz. Porque não depende de nós, mas inteiramente dele. O homem quebra, mas ele vem, levanta, restaura, porque o compromisso continua. Só para encerrar, versículo 9. Mas qual é a nossa parte então na aliança? Para encerrar. Está ficando quente. O versículo 9 diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Então a pergunta que alguém pode fazer: então qual é a nossa parte? Se a aliança é dele, é ele que fez, é ele que trouxe, é ele que zela, a manutenção da aliança é dele. Cai igreja, levanta a igreja, cai crente, levanta crente, cai pastor, levanta pastor, e a aliança continua, a igreja continua, a marcha continua, a igreja está cada dia melhor. Por quê? Porque a aliança é dele, não é do pastor. Escandalizou aquela igreja, escandalizou aquele pastor, escandalizou, e a igreja nasce outra. Porque a obra é dele, a aliança é dele, não é nossa. Se dependesse de nós, a gente fala: eu vou no culto todo dia, eu oro todo dia, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Aí Deus olha, isso aí é só a sua parte na aliança, porque a aliança é eu que faço. É eu que te sustento, é eu que te levanto, é eu que te perdoo. Se alguém pecar, filhinho, se alguém pecar, nós temos um advogado, é eu que te abençoo. Então não tem crentarrão, porque Jesus falou: maior no reino que seja o menor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê as suas necessidades. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê a sua carência. O profeta Isaías, o grande profeta, quando encontra Deus e fala: ai de mim que vou morrer. O cara ia morrer. E o problema dele estava na boca. Ele falou assim: os meus lábios são impuros. Deus falou: ah é? Tá bom, a aliança é minha. Queimou os lábios dele e falou: pode falar. Aleluia. Eu sou fraco. Tem um louvor antigo, eu acho que o Vânia lembra: sou pobre e necessitado. É um salmo. Mas o Senhor cuida de mim. Tirou-me de um lago horrível, e me fez pisar em rocha firme. Marquinho lembra também? Lembra, Marquinho? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tirou-me... Não lembra? Nossa, eu sou velho, hein? Vou fechar. No 9, Deus diz assim: cadê o 9? Está aqui. Aí, qual é a minha parte então na aliança? Deus olha aqui: guarda a minha aliança tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. O que Deus quer que eu faça? Valorize. Só. Quer que você seja inteiro comigo e dê valor ao sacrifício da cruz. Aleluia. Deus não quer te dividir com nada e com ninguém. Eu quero você inteiro e valorizando o sacrifício. Só isso. Eu quero que você valorize. Às vezes Deus me chama e o meu comportamento o honra. A aliança é dele. Como que eu cumpro a minha parte? Honrando. Honra a Deus com o quê? Mas eu congrego, eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Isso aí, meu irmão, sabe o que é? Isso não compra nada.
não é envelope, não é o voto, não é nada. Isso não compra nada. Mas o que você valoriza. Sabe qual é o segredo de Abraão aqui? 17:3. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marca. Eu vou fechar. No 17:3 está escrito assim: ele caiu por terra, ele prostrou. A sua parte, se Jesus fizer um convite para você hoje, como está fazendo, é você se prostrar, dizer: eu sei que eu errei, a aliança não depende de mim, eu não sou digno, é Ele que me recebe, eu não mereço. Reconhecimento. Então, quando Deus renova a aliança, eu aprendo aqui, Deus tem aliança com a criança, Deus tem aliança com o jovem, adolescente, Deus tem aliança com o idoso, não importa a idade. Ele se apresenta para Abraão, que tinha 99. Ei, Deus não aposenta crente, Deus não aposenta pessoas. A qualquer hora, a qualquer momento, Deus pode se apresentar. Se Deus tinha um compromisso com alguém desde criança, Ele vai cumprir. Acho que Deus esqueceu de mim. Não, você não valorizou a aliança, porque a aliança é perpétua. E quando Jesus faz, então Ele fala nova e eterna aliança. Não tem outra. No meu sangue. Então o que eu tenho que fazer com Jesus? Valoriza. Valoriza o que Ele está te entregando. Deus encontra com você independente da tua idade. E quando Ele refaz a aliança com Abraão, Ele diz: eu sou o todo, porque a aliança é minha. Ele revela o poder dele. E outra coisa, a aliança não dispensa a nossa participação. Então Deus fez tudo, Ele é tudo. Ele não dispensou a participação de Abraão. Ele disse: anda. Anda. O que eu mais vejo hoje é gente descompromissado. Anda. Sabe o que quer dizer andar? Anda na minha presença. Deus está dizendo assim: foco na aliança. Foco. Eu estou passando pela prova, foco na aliança. A situação não está fácil, lembra da aliança. Por isso Jesus falou assim: em memória, não esqueça da aliança. Valoriza a aliança. Anda. É só isso? É só isso. Ou você acha que nós temos condição de alguma coisa para trocar com Deus? Nada. Se cair, Ele levanta. Desde que você valorize a aliança. Aleluia.